Quem conhece de história com certeza sabe que em vários momentos nações, reinos e impérios tiveram governantes bons, maus ou totalmente cruéis. Só para citar alguns, Calígula e Nero do Império Romano, Átila, rei dos Hunos, Murad IV, imperador otomano, Henrique VIII, rei da Inglaterra, entre vários outros. Eles marcaram seus respectivos países e deixaram um legado de destruição, tirania e excentricidade. Porém, uma história que é pouco conhecida aqui no Ocidente é sobre uma rainha que viveu no século XIX e que, segundo alguns, foi a governante mais cruel da história, deixando sua nação isolada, perseguindo cristãos e governando com um punho de ferro. Mesmo assim, outros a enxergam como uma protetora dos costumes locais e que tudo o que fez foi para evitar que a nação fosse colonizada pelos europeus. Seu nome? Ramavalona I, rainha de Madagascar. Sua figura ainda gera bastante polêmica entre historiadores e o povo malgaxe, que é como se chama quem nasce em Madagascar, existindo uma fascinante trajetória sobre sua vida e seu reinado. Hoje vamos conhecer um pouco mais sobre essa mulher esquecida pela história mundial, e no final você decide acreditar se ela foi uma tirana ou uma protetora. Não se esqueça de já ir deixando o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações, já que assim você sempre é avisado quando um vídeo novo é lançado. Sem mais delongas, vamos ao vídeo. Antes de falar sobre a rainha em si, vamos dar uma breve repassada sobre a história da ilha de Madagascar. Localizada no Oceano Índico, Madagascar é a maior ilha da África e a quarta maior do mundo. No primeiro milênio depois de Cristo, a ilha foi colonizada por africanos e austronésios, oriundos da atual Indonésia e que chegaram lá através de canoas. A miscigenação desses dois povos deu origem aos Malgaxes, um povo de característica única, sendo africanos de ascendência asiática. Devido à rica fauna e flora e um ambiente ótimo para o pastoreio, Madagascar tornou-se um ponto de comércio entre africanos e árabes durante a Idade Média. Na época das grandes navegações, europeus chegaram no território e até tentaram construir assentamentos, mas sempre eram expulsos pelos nativos locais. No final do século XVIII, a situação começou a ficar mais complicada à medida que o interesse europeu na África ficava maior, principalmente da parte de franceses e britânicos. Nessa época, a ilha era dividida em vários pequenos reinos, sendo um deles o reino de Imerina, localizado na planície central de Madagascar. O reino era governado pelo rei Andrianampoinimerina, que aqui eu vou chamar só de rei de Imerina, para facilitar o entendimento. Com capital na cidade de Antananarivo, o rei de Imerina tinha o sonho de expandir seu território por toda a ilha, reinando sobre os reinos vizinhos e possuindo um monopólio comercial com os europeus. E é nesse contexto que provavelmente nasceu a pequena Ramavalona. Possivelmente já que não se sabe exatamente a data e nem os eventos iniciais de sua vida, devido à falta de documentos escritos. Ela teria nascido entre os anos de 1778 e 1788, com o nome de Rabodo Andrianampoinimerina. Existem duas versões sobre sua origem. A primeira diz que seus pais eram chefes de uma tribo inimiga do reino de Imerina, que foi conquistada pelo rei tempo depois. Em forma de submissão, seu pai, Andriante Salamanjaka, deu sua pequena filha ao rei de Imerina, que a criou como se fosse sua e casou com seu filho e herdeiro Rabama. A outra versão diz que seus pais eram servos de origem humilde, mas seu pai teria descoberto uma conspiração que visava assassinar o rei e delatou tudo isso a ele. Em retribuição, eles foram elevados à categoria de Andriana, que é o nome dado à classe dominante na sociedade malgaxe. Nessa versão, ela também foi escolhida para ser a principal esposa do jovem príncipe Rabama. Em 1810, o rei de Imerina morre depois de já ter conquistado a maior parte do norte da ilha. Seu filho Rabama foi coroado rei e decidiu continuar a política de expansão de Imerina. Mas para isso, o rei pediu a ajuda dos europeus, mais especificamente britânicos, que cederam armamento de fogo e firmaram relações internacionais. Rabama I foi reconhecido como rei de Madagascar, sendo considerado internacionalmente a maior autoridade daquela ilha. Junto a isso, os britânicos enviaram missionários cristãos para converter a população local e transcreveram a língua malgaxe para o alfabeto latino. Essa influência estrangeira já era vista com desconfiança pela nobreza e pelo exército. Paralelamente, a jovem adotou o nome de Ramavo e foi nomeada como principal esposa e rainha consorte. No entanto, seu casamento foi infeliz.
Ramavo não conseguia dar um filho e herdeiro a seu marido, por isso ele começou a desprezá-la e a dar mais atenção à conquista da ilha e às outras esposas, já que a poligamia era uma prática comum na aristocracia malgaxe. A relação com seu marido só piorou quando ele ordenou executar seus irmãos e seu pai, acusando-os de traição. Há quem diga também que Ramavo era constantemente humilhada e sofria de violências físicas e psicológicas do marido. Em 1828, o rei Radama I faleceu em circunstâncias misteriosas. Oficialmente foi dito que ele morrera devido ao alcoolismo, mas há quem defenda que ele foi envenenado por rivais na corte ou pela própria Ramavo. O sucessor seria seu sobrinho, o príncipe Hakotobi, que era favorável à entrada de mais europeus na ilha e à abertura política. Mas como já foi dito, a presença britânica era vista com desconfiança por parte da população malgaxe. Com isso, Ramavo organizou um levante contra seu sobrinho, que foi expulso da capital e enviado ao interior da ilha. Sem mais ninguém à frente da linha de sucessão, Ramavo foi declarada rainha e mudou seu nome para Ranavalona, que no idioma local significa deixada de lado. Inicialmente, sua subida ao trono foi vista com otimismo pela população e a nobreza, mas pouco a pouco, Ranavalona foi mostrando sua verdadeira face e como sua mente funcionava. Oficialmente coroada em 12 de agosto de 1829, Ranavalona organizou um parlamento formado por aliados da nobreza, organizou um exército e deu continuidade à dominação de reinos que ainda não eram submissos. Porém, outro marco do início de seu governo foi o massacre de todos os filhos homens de seu marido, que ele mantinha com as outras esposas. A intenção era impedir que alguém reclamasse o trono no futuro, principalmente contra seu filho Hakoto, que nasceu pouco tempo depois dela assumir o reino. Conhecidos opositores políticos da nobreza e do exército também foram mortos por ordem da rainha, utilizando de requintes de crueldade e inclusive executando seus familiares. Foi no reinado de Ranavalona I que várias revoltas internas também ocorreram, tanto entre grupos favoráveis à abertura internacional, quanto reinos vizinhos que pararam de prestar tributos, já que não reconheciam uma mulher como governante. Foi então que uma série de guerras e batalhas foram travadas durante quase todo o reinado de Ranavalona. Várias revoltas e conspirações de grupos rivais também foram punidas com a morte, e vários chefes rebeldes tiveram um fim trágico. Durante as batalhas foi utilizada a tática de terra arrasada, que consiste em destruir a fauna e vegetação de uma determinada região a fim que os inimigos não tenham mantimentos. Mas isso acabou trazendo prejuízos para ambos os lados, gerando períodos de fome em determinados lugares e o abandono do interior do país. Estima-se que a população nessa época foi reduzida dos 2 milhões para 700 mil em menos de 10 anos. A cada reino que era submetido pela rainha, os chefes locais deveriam pagar tributos não apenas com ouro, frutas e gado, mas com pessoas que eram levadas à capital para serem escravizadas. Como já dito, os missionários europeus possuíam muita influência na ilha e mantinham escolas, igrejas, hospitais e eram responsáveis por grandes obras públicas e os primeiros livros em língua malgaxe. A maior parte dos missionários eram membros da London Missionary Society, ou LMS, que passou a converter cada vez mais nativos à religião cristã, incluindo não só plebeus, mas pessoas do exército, nobreza e sacerdotes da religião local, denominados Sampi. O poder da rainha era totalmente ligado à religião local, já que ela era considerada uma escolhida pelos deuses. Além disso, Ranavalona sabia que o advento do cristianismo seria uma forma de controlar a população através da fé, e isso poderia abrir margem para a colonização de Madagascar, resultando no abandono da cultura e costumes locais. Com isso, cada vez mais os símbolos da igreja foram sendo proibidos, incluindo crucifixos e bíblias. As cerimônias de batismos, casamentos e pregações públicas também foram cassadas a partir de 1830. 7 anos depois, vendo suas escolas e igrejas serem fechadas e o risco de vida cada vez maior, a LMS abandonou a ilha definitivamente. Junto a isso, o Reino Unido cortou relações com Madagascar e a ilha entrou num estado de isolamento político e diplomático. Alguns malgaxes, no entanto, permaneceram realizando pregações, promovendo batismos e demonizando a imagem da rainha. Com isso, uma intensa perseguição aos cristãos se iniciou por toda a ilha. Muitos foram mortos, torturados e mutilados. Um caso bem notório foi quando a rainha Ranavalona I esteve presente num evento onde 15 cristãos foram pendurados de cabeça para baixo à beira de um precipício. A rainha exigiu que eles renunciassem à fé, mas diante da negativa, todos foram mortos após caírem do penhasco. Algumas versões contam que a própria rainha cortou as cordas que o seguravam da morte. Perto do penhasco hoje existe uma catedral que homenageia os cristãos que morreram durante aquele período.
Não se sabe exatamente o número de pessoas mortas por esse motivo, mas alguns chegam a falar em centenas de milhares. Claro que nesse período o que não faltaram foram conspirações e tentativas de golpe de estado para depor a rainha tirana. Por isso, ela recorreu a uma antiga tradição malgaxe de interrogatório, conhecida como provação da tangena. Nela, o condenado era levado diante da rainha, guardas e juízes, e era obrigado primeiramente a comer um pedaço de pele de animal e depois um veneno coletado da noz da árvore tangena. Se o suspeito vomitasse o pedaço de pele, significava que era inocente, mas caso não, ele era condenado à morte ali mesmo na frente de todos. A prova era usada há séculos pela sociedade malgaxe e geralmente usada em crimes do dia a dia, como roubos e homicídios. Mas no reinado de Ranavalona I, foi usado entre a nobreza e o exército, tornando-se cada vez mais comum a partir de então. Estima-se que apenas em 1838, mais de 100 mil pessoas tenham passado por esse teste. A tradição foi proibida em 1863 pelo filho de Ranavalona, mas continuou sendo praticada em segredo até a primeira metade do século XX. Falando no filho de Ranavalona, o jovem príncipe Hakoto era totalmente o oposto da mãe, sendo um pacifista e favorável à reabertura política de Madagascar, interessado na modernidade europeia e no fortalecimento comercial e diplomático do reino. No entanto, Ranavalona via a presença europeia como uma ameaça, principalmente devido aos constantes ataques de navios franceses e britânicos durante seu reinado. Aliás, internacionalmente, as duas potências disputavam o domínio da ilha, já que tanto o Reino Unido como a França desejavam manter a hegemonia colonial no Índico, e Madagascar seria muito importante nesse domínio. Em 1855, o príncipe assinou um tratado secreto com o empresário francês Jean-François Lambert. Nele era garantido que quando o príncipe se tornasse rei, as empresas francesas poderiam operar no país nos setores de mineração e agricultura, sendo pagos anualmente um imposto pela operação na ilha. No entanto, existia uma cláusula que não foi lida para Hakoto, onde dizia que caso a coroa dificultasse ou atrapalhasse as empresas francesas, uma intervenção militar poderia acontecer vinda do país europeu. Essa foi a chamada Carta Lambert, que futuramente mudaria a história de Madagascar. O empresário chegou a propor um golpe de estado em 1857, onde o príncipe teria sua coroação antecipada e a rainha seria deposta. No entanto, o golpe nunca chegou a ser executado por decisão de Hakoto, mas de qualquer forma, Ranavalona já era idosa e debilitada e a qualquer momento poderia morrer. E esse momento chegou em 16 de agosto de 1861, quando a octogenária rainha faleceu enquanto dormia, possivelmente de causas naturais, encerrando uma era de tirania e crueldade na história malgaxe. Conta-se que durante o cortejo fúnebre da rainha, uma faísca de pólvora resultou numa explosão que matou vários espectadores da cerimônia, marcando o ato final do reinado daquela que foi considerada a rainha mais cruel da história desse país. Entretanto, depois de sua morte, uma série de acontecimentos puseram em debate as atitudes de Ranavalona. Após sua morte, uma pequena crise sucessória se iniciou, já que Hakoto não era considerado filho de Radama I. Seu primo distante, chamado de Ramboa Salama, chegou a reivindicar o trono com apoio de conservadores, visando continuar a política isolacionista de Ranavalona. No entanto, Hakoto acabou por assumir o trono com o apoio da nobreza e assumiu o nome de Radama II. Ele liderou a reabertura política de Madagascar e restabeleceu relações diplomáticas com o Reino Unido e a França. Vários negócios europeus foram instalados no interior da ilha, voltados para a agricultura, pecuária e mineração. Mas a influência europeia foi se tornando cada vez maior entre o povo e a nobreza malgaxe, principalmente no parlamento. Os membros da nobreza, que também eram membros do parlamento, começaram a ter mais poder que o rei, que devido à sua pouca mão firme e senso de decisão, acabou sendo assassinado em 1863. Nos anos seguintes, o país teve mais 3 rainhas, sendo a última Ranavalona III. Ela usou seu pouco poder para garantir a soberania do reino, cancelando a Carta Lambert em 1883. Essa decisão irritou as autoridades francesas, que invadiram a ilha e a transformaram no protetorado. Sendo assim, a rainha continuava no trono, mas a verdadeira autoridade era exercida por um comissário francês. Os europeus continuaram explorando intensamente a ilha e exigindo tributos do povo. Por causa disso, uma série de revoltas começaram a acontecer, e isso só enfraqueceu o resto de poder que a rainha possuía. Em 1897, o parlamento decidiu por abolir a monarquia e anexar a ilha ao Império Colonial, com a rainha sendo deposta e exilada com toda sua família e súditos. A partir daí, Madagascar tornou-se uma colônia do Império Francês, que era a coisa que Ranavalona I mais temia.
A colonização foi brutal, onde o governo francês reprimiu a cultura, língua e costumes malgaches, resultando numa grande revolta em 1947, reprimida com violência pelo Império Francês. Após a independência em 1960, Madagascar passou por uma série de governos autoritários, instabilidades políticas, momentos de quase guerras civis e casos de fome e seca que só agravaram a situação social no país. Infelizmente, hoje é um dos países mais pobres do mundo, além de um dos mais poluídos e com uma biodiversidade ameaçada. Isso faz muitos historiadores pensarem e repensarem se Ranavalona foi uma tirana ou apenas queria evitar que o país caísse em mãos erradas, protegendo a cultura e costumes locais. Esse é um debate que ronda o meio acadêmico e por várias vezes a figura da rainha é revisitada e reinterpretada. Atualmente, o povo de Madagascar também tem a rainha como uma figura folclórica, onde sempre que alguma tragédia acontece, ela é atribuída a um tipo de maldição do espírito de Ranavalona. Uma heroína, uma tirana, uma nacionalista ou a Calígula africana? Essa é uma questão que vai caber a você incluir nos comentários desse vídeo. Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Tudo isso ajuda muito no crescimento e evolução do canal. Sem mais delongas, me despeço e tchau!